Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes do relatório de julho de 2025 do Fundo Mauá Capital Real Estate, mais conhecido como MCR11. Vamos conferir juntos se ele manteve a performance e o que a gestão fez durante o mês. Vamos lá? Bom, para começar, o que exatamente é o MCR11? Ele é um fundo imobiliário com uma pegada bem diversificada. Isso significa que ele investe tanto em imóveis físicos, de tijolo mesmo, quanto numa carteira bem grande de ativos de crédito, que são os CRIs. Agora vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber: dinheiro no bolso. Como ficaram os dividendos esse mês e qual o valor que o mercado está dando para a cota do fundo? Em julho, o fundo pagou R$ 0,11 por cota. É um valor que mantém a consistência dos últimos meses, algo que quem busca uma renda previsível com fundos imobiliários costuma gostar bastante. E olha só esse gráfico, ele mostra bem o que eu acabei de falar. A estratégia do gestor é justamente essa, tentar evitar aquelas subidas e descidas bruscas nos pagamentos, buscando uma renda mensal mais estável para os cotistas. E olhando um pouco para frente, a própria gestão do fundo deu uma sinalização. A expectativa deles é manter os pagamentos nessa faixa entre 10 e 11 centavos até o final do ano. Isso dá um pouco mais de previsibilidade, né? Agora, o que esses 11 centavos representam? Com base no preço da cota no final de julho, isso dá um dividend yield anualizado de 16,6%. É um rendimento bem expressivo, sem dúvida, principalmente se a gente comparar com outras opções no mercado. Outro indicador importante é o P sobre VP, que fechou o mês em 0,84. Para quem não está familiarizado, esse número sugere que as cotas do fundo estavam sendo negociadas com um bom desconto no mercado. Basicamente, o que isso quer dizer na prática? Que o preço que se pagava por uma cota na bolsa era menor do que o valor patrimonial, ou seja, o valor contábil dos ativos que o fundo possui. Para muitos, um PVP abaixo de 1 pode ser visto como uma janela de oportunidade. Certo? Agora que vimos os números principais, vamos entender de onde veio esse dinheiro, o que o fundo fez em julho para gerar esse resultado e como ele movimentou a carteira. Bom, o gestor não ficou parado. Durante o mês, foram alocados quase 40 milhões de reais em 2 CRIs, que são títulos de crédito, ambos com retornos bem atrativos, corrigidos pela inflação mais uma taxa de 11%, o que reforça a estratégia principal do fundo. Isso nos leva a uma pergunta-chave. O que o fundo realmente ganhou no mês foi suficiente para pagar os dividendos distribuídos? A resposta é sim, e com uma certa folga. O fundo gerou 13 centavos por cota e distribuiu 11. Isso é um sinal de uma gestão mais conservadora, o que é bom. Mas vale um ponto de atenção. Uma parte importante da receita, cerca de 6 centavos, veio de um ganho de capital, que é um evento não recorrente. E essa diferença entre o que foi gerado e o que foi distribuído mostra uma estratégia bem interessante. Ao guardar uma parte do resultado, o fundo cria uma espécie de colchão, uma reserva que pode ser usada lá na frente para ajudar a manter a estabilidade dos dividendos. Já que falamos um pouco dos ativos de crédito, vamos dar um passo atrás e ter uma visão panorâmica de toda a carteira do fundo, como ela está dividida. A gente vê aqui que o portfólio tem um peso bem grande em ativos de crédito, né? Mais de 60% do total. Essa parte da carteira que é a grande responsável por gerar o caixa mensal do MCRE11. E, geograficamente, onde estão as garantias desses ativos? A maior parte, mais da metade na verdade, está em São Paulo. Isso significa que o fundo tem sim uma exposição relevante à economia do estado. As 3 maiores posições do portfólio mostram bem essa diversidade da estratégia. Temos um galpão logístico, que é um imóvel físico, um CRI de shoppings, que é um ativo de crédito, e a cota de um outro fundo, focado em crédito estruturado. Tão importante quanto saber onde o fundo investe é saber como está a saúde desses ativos. Por isso, vamos dar uma olhada agora na condição dos principais imóveis da carteira. Antes, uma explicação bem rápida. Vacância física, de um jeito simples, é a porcentagem de um imóvel que está vazia, desocupada e que, portanto, não está gerando aluguel. E esse é um ponto importante. O maior ativo do fundo, o Galpão CD Santa Cruz, está com uma vacância física de 23%. É uma métrica que precisa ser acompanhada de perto, porque impacta diretamente na receita de aluguel. Por outro lado, para a parte que está ocupada, a notícia é boa. O contrato de aluguel é de longo prazo, com vencimento só lá em 2028. Isso dá uma boa segurança para a receita que vem desse inquilino. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Um resumo dos pontos positivos e de atenção e, para fechar, a visão do próprio gestor sobre o momento do fundo.
Resumindo a história, do lado positivo, a gente tem dividendos estáveis com yield alto, a cota sendo negociada com desconto e uma gestão que está formando reservas. Já nos pontos de atenção, ficam a vacância no principal ativo, a dependência de um ganho pontual nesse mês e a concentração geográfica em São Paulo. E aqui, as palavras do próprio gestor. Eles reforçam uma mensagem de estabilidade e resiliência. E o mais importante, destacam que a carteira de crédito, que é a maior parte do fundo, está 100% em dia, sem nenhum calote. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão para o futuro. Como a performance do fundo é muito amarrada à inflação, por meio de índices como o IPCA, os resultados dele vão depender muito dos rumos da economia brasileira nos próximos meses. É um ponto fundamental para se ter em mente ao acompanhar o MCR N11.